Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao Uhum. Persona. Hoje eu estou com um convidado especial, o Jefferson Bittencourt. Vou pedir para ele se apresentar, né? Ele é músico, diretor de teatro, dramaturgo. Fala um pouco sobre você, Jeff. Seja bem-vindo, né? Muito bem. Obrigado, Leandro. É legal. Meu nome é Jefferson Bittencourt, eu sou aqui de Florianópolis, Santa Catarina, e sou diretor de teatro. Dirijo uma companhia de teatro aqui, um profissional já vai fazer 20 anos o ano que vem, foi fundada em 2001, que é a Persona Companhia de Teatro. Eu também dirijo um grupo musical, um grupo vocal, na verdade, que é um grupo que trabalha com repertório de Idade Média, Renascimento e início do período barroco, mais ou menos ali de 1150, 1650, que é o Cantus Firmus, de música medieval renascentista. Eu também dirijo uma escola de teatro aqui em música, que é a Camarim Escola de Arte, que a gente abriu aqui em 2007, que ela é meio que a sede dos grupos também, onde a gente ensaia, né, os dois grupos ensaiam, tanto teatro quanto música, e também é um cineclube, porque o ano passado a gente decidiu transformar também o espaço da escola num teatro, um teatro de 40 lugares, que é um teatro de bolso, vamos dizer assim, e para apresentação de teatro, de música e tal, e também o cineclube, porque aí a gente, né, reservamos o fundo do teatro, a gente tem cortina preta, a gente abre aí uma parede branca e a gente usa como tela de projeção e tal, e a gente tem feito umas mostras de cinema clássico, assim, né, de mostras de diretores também e tal, que tem funcionado muito bem, que a gente fundou em agosto do ano passado, o Teatro Camarim, pena que a gente teve que fechar em março por causa da questão da pandemia e tal, né, e continua fechado até agora o espaço, sem a gente ter possibilidade de dar aula e nem fazer a apresentação, e muito menos o cineclube, né, mas, enfim, e eu já dirigi 2 vezes cinema, na verdade, foram 2 curtas-metragens, que eu dirigi, um em cima de um conto do Horácio Quiroga, que é um escritor uruguaio, que o curta chama-se O Travesseiro de Penas, e o outro, um curta em cima de um conto do William Walter Jacobs, que é um escritor do final do século XIX, chamado A Mão do Macaco, o The Monkey's Paw, que é um conto bem famoso de horror e tal. E eu dirigi esses 2 curtas, um em 2008 e o outro em 2011. E então o cinema foi o que eu menos, vamos dizer assim, fui na prática, assim, né? E por isso eu coloco mais, me considero mais um filmmaker, assim, né? O cara que faz cinema mais esporadicamente, né? Se bem que o Kubrick lá fazia cinema de 11 em 11 anos, né? Filme de 11 em 11 Sim, anos. sim. É, Mas não, é a atividade que eu menos me dedico, assim, em termos práticos, né? Eu faço mais teatro, já dirigi 22 espetáculos desde quando eu comecei a dirigir, que foi em 2001, e o Cantos Firmes está na estrada desde 2003, né? Fazendo espetáculo, concertos e tal, então, diretor teatral e música são as minhas áreas mais atuantes, assim, e professor, né? Claro. é, o, o Jeff faz um trabalho de muita qualidade, né? Eu vou até deixar aqui depois os links dos trabalhos aí para Uhum. vocês conhecerem melhor, sabe? Mas, embora ele esteja falando que não pratica muito o cinema, ele tem uma relação muito profunda com o cinema, né? E por isso nós vamos conversar aqui hoje a respeito do filme Crepúsculo dos Deuses, né? Que é um filme com o qual ele tem uma história muito interessante, inclusive, né? Sim, o cinema, na verdade, é a maior influência pro teatro que eu faço, na verdade, né? Assim, é óbvio que a minha formação é musical, eu tenho graduação em música e tenho mestrado em teatro, no caso, né? Mas desde quando eu comecei a dirigir teatro, a linguagem musical foi a ferramenta para eu poder construir a cena, né? Enquanto ferramenta mesmo, enquanto alguém que vai para usar essas ferramentas na prática da direção cênica, né? Mas, enquanto imaginário, enquanto referências, enquanto estudo de diretores, com certeza o cinema, né? E no caso do Crepúsculo dos Deuses, tem uma relação até muito próxima com o filme, porque inclusive é um espetáculo que eu dirigi e escrevi, inclusive meu primeiro texto para teatro foi em 2016, um espetáculo chamado Cena Morta. Tem uma personagem claramente inspirada na Norma Desmond, que no meu espetáculo ela chama Luisa Fontanelli, que é um espetáculo que ainda está ativo, e que no original, no óbvio, né, no filme é uma atriz de cinema mudo que com a chegada do cinema falado, ela se sente abandonada, né? No meu espetáculo é uma atriz que fazia textos clássicos de Shakespeare e tal, e com a dramaturgia contemporânea ela está se sentindo bastante abandonada também. Então tem uma certa paralelo aí também, né? Que ela reclama nesse sentido da dramaturgia contemporânea, ela, ela tem essa relação um pouco assim de como tem a Norma Desmond, né, a questão clássica da atuação, assim, a importância da imagem, a importância
do tamanho do ator na cena e tal, né, que era o que o cinema mudo tinha e tal. E a minha personagem, ela reclama que ela fazia textos mais consistentes, vamos dizer assim, né? Ela fazia Shakespeare, ela tinha saudade, né? Tem saudade de fazer Shakespeare, né? E é um filme, então, que eu acabei assistindo várias vezes, até nos meus cursos eu sempre falo sobre ele, principalmente por essa relação aí com o teatro, né? Nesse sentido, né? Fala sobre a arte da atuação, fala sobre o papel do artista também, né? Essa coisa de envelhecer e acabar se sentindo meio abandonado também, quando as pessoas começam a não mais assistir você, não mais a querer, né, ter interesse pelo teu trabalho, e é óbvio que isso, de uma certa maneira, apavora o artista, né, porque ele quer, no fundo, que as pessoas vejam, que as pessoas, né, possam Sim. compactuar da obra dele, né, de uma certa maneira. Eu acho muito pertinente falar de filmes clássicos, porque o cinema clássico é muito melhor do que o cinema que é praticado hoje. Uhum. E quando você pega um filme como esse do Wilder, que é um filme cheio de camadas, né? Você pode trabalhar várias coisas ali. Pode trabalhar a questão da modernidade, vida urbana, pode trabalhar a questão do artista, pode Uhum. trabalhar a questão específica dos artistas que trabalham no filme, porque agora Cranston e Sim. Vivian, a Norma Desmond, tem uma história parecida, né? Uhum. O Billy Wilder tem uma história parecida com a do Gillis, né? De Uhum. começar escrevendo roteiros, depois passar a fazer os filmes. Tem a questão do gênero do filme noir. Você pode abordar o filme por Sim. vários viéses diferentes e em todos eles sempre vai ser muito rica, né? Sim, sim. Essa interpretação. E as camadas, elas não só são somente do ponto de vista da obra, da forma, como você falou, artística, né? Falar sobre o artista, sobre a história de cada um, mas aí depois tem as outras camadas que são os assuntos que ele aborda, né? Quer dizer, Sim, aí que extrapolam a própria dimensão da área artística, vamos dizer assim, de quem trabalha com arte, né? Que é essa coisa da vaidade, por sim. exemplo, né? Que é essa coisa vamos dizer assim, de acreditar em mentiras que você cria no passado e torná-las verdade para você mesmo e achar que todo mundo vai acreditar também, né? E então são muitas camadas, é muito profundo, assim. Eu acho que só por aí a gente já vê o que faz um filme ser um clássico, né? Esse Uhum. acúmulo de sentidos possíveis que, de certa forma, você não encontra no cinema atual mesmo. São poucos os Sim. filmes que você, é, assim, você começa a assistir e você já sabe que o filme está trazendo. E Uhum, aí, uhum. muitas vezes você nem termina. Eu já tô perdendo a paciência. Então, não tô velho nem nada, mas Sim, a vida é muito curta, né? Então a gente não sim, pode perder tempo com qualquer coisa, né? sim. Você sabe que essa coisa de várias camadas, né, a construção dos signos, né, nos filmes clássicos, e no caso falando especificamente do Crepúsculo dos Deuses, você vê que uma criação, é tão consistente os signos colocados ali que você pode, em primeiro lugar, abordar de várias maneiras e ter riquezas, independente da abordagem. Sei lá, se a gente fizesse uma conversa aqui somente sobre o papel do artista, a questão de ele ser Sim. esquecido à medida que ele vai envelhecendo, já seria muita coisa para a gente falar e que tem no filme presente, né? É, mas é, você é que nem um texto shakespeariano, assim, por que se monta Hamlet tantas vezes? Porque os signos Sim. são tão bem construídos que a cada revisitação você acha uma coisa nova, né? E uma coisa nova que reflete coisas do passado, que reflete coisas que estão acontecendo agora também, né? Então, volta aquela história da Suzanne Langer, lá da estudiosa, falando isso, né? Que o signo é uma matriz de intelecções mesmo, né? É um lugar onde pessoas vão inteligir, e quanto melhor construído esse signo, mais gente inteligindo em cima e mais gente descobrindo coisas, né? E quando o signo não é bem construído, você, 3, 4, 5 vezes que você vê no máximo, né? Vamos dizer assim, você já seca tudo e não tem mais para onde ir, né? Quando é 3, 4, 5 vezes, né? Ainda estou sendo generoso, né? Porque às vezes numa vez só você já disseca tudo, né? Então, e eu estava conversando com os meus alunos esses dias, assim, que eu dei uma aula sobre esse filme, né? E aí surgiram várias conversas, várias temáticas e tal. E aí eu falei, uma hora, no meio da conversa, eu tive esse estalo, assim, que eu pensei, olha só, gente, a gente em uma hora já falou tanto sobre esse filme, vocês tentem imaginar o quanto o roteirista, o produtor, o diretor não falaram sobre esse assunto durante, sei lá, os 6 meses de filmagem, 8 meses, sei lá Sim. quanto tempo durou, que eu não sei exatamente, mas geralmente é um tempo como esse, né? Um ano, às vezes, até em termos de concepção. Então, é inevitável a gente ter que pensar nesse assunto. Assim, os caras pensaram muito mais, inclusive, do que a gente vai falar aqui hoje. Entendeu? Sim, Porque, né? tem uma curiosidade, né, sobre o filme, que quando o Brackett, né, que é o co-roteirista do Wilder,
eles foram propor o filme pro estúdio, eles meio que pediram para que fosse escondido, assim, da indústria cinematográfica. Era um projeto meio Uhum. escondido, porque era um filme que, de certa forma, está fazendo uma crítica ao próprio sistema Sim, de Hollywood exatamente. ali, como que Exatamente. funciona, como é uma, É, digamos assim, um sistema cruel, né? exato. Então, foi meio que feito às escondidas, embora eles precisassem Sim, dos atores e tudo. sim. Era um projeto que eles não podiam revelar, pelo Uhum, medo da reação, né, das pessoas. uhum, E realmente foi, né, claro. repercutiu demais, e muito que o Wilder merecia ter ganho mais prêmios do que ganhou e tal. Uhum. Não, hoje você tocou num ponto, eu até botei uma camiseta que eu falei, vou ter que mostrar pro Leandro, não sei se eu consigo mostrar aqui, Fire Walk With Me, que é a personagem que é a Laura Palmer, né? Sim, sim. Que é a personagem do filme do David Lynch. E minha irmã, inclusive, que achou essa camiseta aqui pra mim, porque ela sabe que eu gosto muito do David Lynch. E aí, quando eu descobri que um dos filmes favoritos do David Lynch era O Crepúsculo dos Sim. Deuses, né, mais ainda, porque justamente ele fez Cidade dos Sonhos a partir de Crepúsculo dos Deuses. A mesma ideia, inclusive, aquele primeiro enquadramento da placa, Sunset Boulevard, está lá no Mulholland Drive, está lá a mesma referência. E ele faz, né, quase uma citação, assim. E também é uma crítica ao cinema, também é uma crítica ao Hollywood. Cidade dos Sonhos Sim. também é assim, né? E aí foi muito engraçado, porque quando eu escrevi Cena Morta, que é esse espetáculo meu de 2016, era uma crítica ao meio teatral também, Sim. entendeu? Óbvio, eu não podia escapar disso, entendeu? Se eu quisesse fazer um texto, né, que tivesse essas influências aí de Cidade dos Sonhos, inclusive meu texto fala sobre duas atrizes que estão chegando numa cidade, aliás, uma atriz que já mora na cidade, a outra novinha, e elas estão procurando lugar para fazer teste, para entrar em algum filme ou algum espetáculo, então é a mesma premissa do Cidade dos Sonhos, de uma certa maneira, né? Mas eu tive que colocar textos relacionados ao meio teatral nesse sentido. É óbvio, muita gente do meio teatral ficou puta da cara comigo, assim, sabe assim? Porque, óbvio, entendeu muitas coisas que eu estava criticando ali, né, de uma certa maneira. Não citei nomes das pessoas, é óbvio que assim como, né, o Lynch faz, o próprio Wilder não faz, não é necessário isso. Mas é interessante a gente ver que a gente, enquanto artista, a gente tem que ter esse olhar para o nosso meio, sabe? Assim, não, primeiro pensar que tudo não são flores, assim, que tudo, né? Então a gente tem que ter um olhar crítico para o nosso meio, né? E ao mesmo tempo a oportunidade de falar sobre isso numa obra de arte traz um monte de riqueza. No fundo eu achei muito rico de fazer o espetáculo, né? Eu ainda tenho ele em cartaz. E assim como a relação com o filme, você começa a fazer, você faz piadas internas, você faz críticas Sim. internas ali, que quem é do meio sabe muito bem o que você está falando. Quem não é também entende mais ou menos do que a gente trata ali, né? Assim como o filme. O Billy Wilder ali, aposto, tem várias piadas que dá para sacar, assim, que tem piadas internas ali, tem coisas internas. Sim. Tem um momento em que ele fala que o cara lá fala pro personagem principal, né, pro rapaz que é o roteirista ali, a menina, que ele diz assim, vocês estão conversando, vocês estão falando igual os críticos de Sim. Los Angeles, uma coisa assim, né, do tipo, o linguajar deles parecia. Então, tem muita coisa interna ali, que são críticas do próprio roteirista, né, dos próprios roteiristas ali e tal. E eu acho isso muito interessante, porque mostra justamente uma maturidade do próprio Billy Wilder, né, nesse sentido, em aceitar fazer esse roteiro, em fazer fazer essa história e entender a visão onde ele está, o mundo onde ele está, assim como o Sim. próprio David Lynch, nesse sentido, né? É uma adaptação àquelas circunstâncias, porque ele foi muito criticado, logicamente, mas Exato. ele sempre defendeu que aquilo ali era uma realidade, aumentada, Isso. de certa forma, né, exagerada, Uhum, mas, de certa forma, a história dele é muito parecida com a do Gillies. Por uhum, isso, ele tenta exatamente. emplacar vários roteiros, daí não dá certo, os estúdios Uhum, não aceitam, então até que ele consiga, de fato, entrar na indústria, demorou. E daí ele sempre traz esse olhar do estrangeiro, né? Esse olhar bastante cínico, uhum, irônico, um humor bastante inteligente, né? uhum. Um E outro filme que só lembrar aqui para não esquecer é Maps to the Stars, Mapa para as Estrelas, do David Cronenberg. sim, sim. É um outro também que fala sobre esse mesmo assunto, assim, que é Hollywood, que é também essas disputas de poder, de egos, sabe Sim, assim, né? Porque no fundo também Billy Wilder fala sobre isso, fala sobre ego, né? Não é à toa que aquela frase clássica dela lá, né? Eu é que sou grande, os filmes é que ficaram pequenos, sim. entendeu? É o maior exemplo disso, assim, né? Nesse sentido, né? Mas pode continuar, desculpa te interromper, que Tem você estava algumas falando. coisas que entraram no filme, por exemplo, tem uma frase da Norma que ela fala assim, se não fosse por mim, não existiria a Paramount, né? Quando ela vai até lá, né? Eu construí isso daqui.
É engraçado que Uhum. quando eles foram. O Wilder estava convidando várias atrizes, né? E muitas não aceitaram. Então, a Gloria Swanson foi, parece, a quarta atriz que eles convidaram para fazer o Uhum. filme. E ela teria dito isso mesmo, porque Ah, eles convidaram ela para fazer um teste, né? Um teste de tela. sim. E ela teria dito, mas você Aham. precisa de um teste de tela por quê? Você tem um monte de filme meu aí guardado. Assiste o filme aí e vê o que, né? Aham. Se eu passo ou Aham. não. Eu não Sim. preciso fazer um teste de tela, né? Sem mim não existiria esse estúdio. Então, Sim. foi uma Aham. frase que ela disse e ele pegou e colocou no filme, né? Não, eu vou te dizer que eu acho que tem uma relação com a questão da atuação que o filme coloca muito bem. É engraçado você falar isso, porque quando eu fiz o meu espetáculo, para o papel da Luísa Fontenelle, eu passei por 7 atrizes. Então, a sétima foi a que entrou, sabe assim? Então, não é muito. Parece que tem uma espécie de, né, de karma nesse personagem, assim. Por quê? Porque eu acho que tem uma relação interessante quando você fala sobre isso, que é a atuação é um lugar de muita exposição. Né? O ator e a atriz estão o tempo todo expostos. Então, assim, é uma relação com a imagem muito de amor e ódio mesmo, assim, né? Então, no filme mostra muito bem, à medida que ela quer fazer o filme, ela vai querendo se rejuvenescer, né? Ela vai querendo não perder essa beleza, né? De uma certa maneira. E isso envolve ego, envolve a questão da vaidade. Eu sempre chamo a atenção quando eu estou dirigindo os atores, que assim, a vaidade é necessária, eu chamo de narcisismo benéfico. O ator precisa ter um narcisismo benéfico. Significa, assim, botar o pé no palco e dizer assim, ó, eu tenho algo para mostrar para vocês. Quer dizer, ele precisa se impor de uma certa maneira. Sim. Porque se ele chega no palco e se esconde e faz as coisas, o público vai falar, o que ele está fazendo lá? É a presença Né? de palco, né? Que a gente chama de presença de palco, exatamente. Então, é necessário um narcisismo benéfico, que assim, eu vim aqui para mostrar o que eu vou fazer para vocês, né? Agora, isso é uma linha tênue entre uma pessoa que interpreta a vida inteira, vamos dizer assim, ela sai do palco e continua interpretando, entendeu? Ela Sim. continua criando, que é um pouco o que acontece com a Norma Desmond. Eu já conheci várias atrizes e atores que têm essa defesa, assim, eles interpretam no palco e na hora que eles saem do palco, eles parecem que ainda continuam interpretando, assim, eles criam no caráter deles, eles criam uma espécie de carapaça, assim, sabe? Você nunca consegue descobrir quem são eles de verdade, quase, sabe? Sinceramente, como pessoas. E tem outros que não, tem outros que entendem muito bem isso. Uma coisa é a técnica, é você estar lá em cima do palco, usufruindo desse narcisismo benéfico e trabalhando com a técnica. Outra coisa Marília Pêra era assim, era extremamente tímida, extremamente na dela, assim, quieta, chegava no palco, era pequenininha, assim, crescia e ficava gigante no palco, né? Então, isso é uma relação muito, como é que se fala assim, muito problemática mesmo na própria profissão de ator e de atriz, sabe? Porque é muita exposição. Eu, quando dirijo ator e atriz, eu sei que eu estou colocando eles em evidência. Então, eu tenho que ter certos cuidados, vamos dizer assim, porque isso é muito forte. Eu tentei ser ator durante um ano e era muito ruim, e desisti, mas não só porque eu me achava ruim, mas porque é preciso muita coragem, sabe? É preciso muita coragem, de uma certa maneira, você se expor dessa maneira, às vezes dependendo do próprio projeto em si e tal, né? E, claro, tem a questão técnica e tudo mais, mas ali fala muito sobre isso no filme, né? Exposição sobre o quanto você cria uma imagem na sua cabeça de você mesmo, né? Sim. Então isso é muito comum acontecer com os atores e com as atrizes. Então às vezes assim, o ator e a atriz ele tem um ápice, vamos dizer, de interpretação, ele começa a crescer nos trabalhos e daqui a pouco ele chega num ponto onde ele é convidado para vários trabalhos e daqui a pouco nesses vários trabalhos onde ele foi convidado, você vê que a atuação já não está tão boa porque ele já se achou bom, vamos dizer Sim. assim, ele já se achou, já acha que resolve tudo muito bem. E isso é muito problemático para a atuação, sabe? O mais interessante é que ele seja insatisfeito realmente o tempo todo. E não é à toa que você trabalhar com ator e atriz, você tenha, enquanto diretor, e eu sei que eu posso falar como causa própria mesmo, é de você ter atritos. É natural você ter atritos Sim. com ator e com atriz enquanto você está trabalhando, entendeu? E às vezes até desse atrito nascem coisas boas, sabe? Mas é natural, porque a personalidade mistura muito com a questão na hora da atuação, né? Então, isso o filme fala muito bem, né? Você citou o Cidade dos Sonhos, né? Sim. A questão da atuação aparece muito forte, né? Porque faz parte da trama ali. E esse conflito também existiu entre o David Lynch e a Naomi Watts, né?
Sim. Então foi uma produção muito difícil, inclusive porque na verdade nasceu como um programa de televisão, daí faltou dinheiro, Uhum, daí passou um ano até que eles chamassem todo mundo de novo para terminar e tal. uhum. Mas é, houve um conflito ali porque cenas muito difíceis, né, de serem feitas, cenas com nudez e tudo. Isso. E daí a Naomi Watts meio que teve um conflito com o David Lynch. Porém, esse filme Uhum, foi o filme que colocou ela, né, uhum. na indústria, digamos assim. Porque Sim, sim, sim. depois ela começou a ser chamada para fazer vários trabalhos e tal, indicada ao Oscar, um monte de coisa. E antes ela quase não conseguia, se não me engano, acho que foi um dos primeiros trabalhos grandes que ela fez assim, em cinema mesmo. Uhum. E ela depois acabou ficando muito grata ao Lynch, né? Tanto que Sim. ele convida ela para fazer o retorno do Twin Peaks, e ela participa, né, também. Isso, E isso. depois É. ela diria que foi uma das melhores experiências e tal. Uhum, Então, essa questão da atuação tem tudo a ver com o mundo moderno em si, com o indivíduo em si. Porque, uhum, de certa forma, a nossa vida está espetacularizada. E o Wilder fala disso, e uhum, o Lynch também fala disso. É uhum. a questão, assim, também da imagem que as pessoas criam a respeito de si mesmo, porque hoje todo mundo pode fazer isso, né, através das redes sociais. É uma espécie ali da criação de um eu virtual mesmo, como acontece com o ator, né? Sim, você cria uma plateia, né? No fundo, né? Sim, Porque aí agora já tem uma plateia, né? Que é virtual, mas ela continua. Ela agora é, inclusive até em termos de números, se eu pensar no espetáculo de teatro, a plateia virtual é muito maior, né? Geralmente no sim, espetáculo de teatro, por mais que seja, né, maior que seja o palco, né, o teatro em si, sei lá, 200, 300, 500, 800 lugares, ainda o que é isso perto de alguém que bota um vídeo e tem 5.000, 8.000, 15, 20, sim, enfim, né, visualizações e tal, e comentários e tudo mais. Então cria-se uma plateia, e isso é fundamento para a vaidade, com certeza. Isso vai fundamentando e vai te dando cada vez mais escadinha para você subir em você mesmo, né, no seu próprio sim, ego, né, sim, e se escalando a si próprio, assim, né. E então realmente é algo que o filme coloca muito bem, e essa relação entre diretor e ator e atriz também, você vê em todos os filmes, assim, a maioria né, dos grandes diretores passaram por isso, assim, sabe, Hitchcock, com Montgomery Clift, William Wyler, e Bette Davis, e um monte de gente, assim, que você vê, mas o mais interessante é isso, assim, esses conflitos, eles são curiosos, né, a gente lê sobre e tal, mas na maioria das vezes, quando ele é resolvido, ele é benéfico para ambos, sabe sim. assim? Porque no fundo a arte da atuação e a arte da direção são coisas que se autocomplementam, assim, eles não são coisas para um aparecer mais do que o outro. Se um aparece mais do que o outro, começa a ter problema, de fato, tanto na obra quanto no relacionamento em si. Né? Mas eles se autocomplementam. Então, quando você vê que existe uma generosidade do ponto da direção em entender certos aspectos do ator e, ao mesmo tempo, generosidade da atuação e entender o que o diretor quer enquanto visão, as coisas fluem com muito mais facilidade. Né? Quando um quer sobrepor ao outro, vamos dizer assim, de uma certa maneira, a obra cai. Sempre, sempre. A obra perde no fundo, né? E eu sei isso de prática mesmo, né? Então, independente de como cada diretor dirige, né? Esses ruídos sempre vão aparecer, porque no fundo, é como se fosse assim, o ator, ele tá lá atuando, ele tá em exposição na frente de uma câmera, mas não tem jeito, ele vai imaginar como é que as pessoas estão vendo ele, quer dizer, ele vai se colocar como diretor, entendeu? Ele vai se colocar lá na tela, né, Sim. na frente da lente, querendo se ver, querendo se não, quem sabe isso aqui ficou melhor e tal. Então, por mais que ele tenha confiança no diretor, né? Então, às vezes o diretor chama o ator para ver como é que ficou o take, né? Ouve a opinião e tal, mas aí tem uma questão de visão. E a visão, ela vai desde as escolhas que são em conjunto até aquele momento lá no final que você diz: não, vai ter que ser assim porque é o que eu quero, entendeu? Sim, E isso tem um momento que vai ter que ser assim na arte da direção, sabe? Você escuta os atores, você escuta os produtores, você escuta cenógrafo, você escuta figurinista e tal, mas tem um momento lá no finalzinho, quando tá quase para definir, tá, e agora? Entendeu? Tem aquela velha piada, né, que o diretor no set é aquele cara que todo mundo espera, fica todo mundo em silêncio, ninguém fala nada. Aí quando espera ele falar, né? Então, quer dizer, ninguém emite opinião. No momento que ele fala, todo mundo começa a opinar, né? Então, o diretor é esse cara que dá um start nas opiniões, vamos dizer assim, isso entendeu? tem a ver com a questão o Billy Wilder é considerado aí um dos autores, né, do cinema. E eu acho Uhum. isso muito importante falar disso, porque essa visão hoje é meio que colocada em xeque, assim, né, como se Sim, sim. não tivesse mais validade e tal, Aham. pelo fato do cinema ter se tornado muito mais publicitário.
digamos Uhum. assim, né? Mas exemplos são inúmeros dessa questão da direção. E é engraçado quando acontece no caso do Wilder, mais no começo da carreira, mas quando você é um diretor muito jovem trabalhando com um ator que já é muito experiente, Sim. né? Aham. Então esse Aham. conflito é maior ainda. Então, por exemplo, Maior. o David Lynch teve muito problema com o Anthony Hopkins no Uhum. Homem-Elefante, por exemplo. O Hopkins não aceitava o Lynch de jeito nenhum. Inclusive ele chegou a pedir para os produtores do filme para trocar a direção e tal. Ele não estava, né? Depois que o filme, né, foi indicado ao Oscar, aconteceu várias coisas, ele ainda assim, meio relutante, mas ele reconheceu, né, o trabalho do Lynch. Mas parece que a relação deles é complicada até hoje ainda. Então, E imagina. existem outros exemplos também, quando o ator, ele tem aquela, já uma experiência, assim, e né, uma fama, mas ele já não, igual você estava falando, ele já se acomodou e tal. O Brian De Palma conta que quando ele estava dirigindo o Orson Welles, por exemplo, né, o Orson Welles não conseguia decorar as falas, ele tinha poucas falas no filme, né? Eu não lembro o nome do filme agora, eu vi num Uhum. documentário do De Palma, né? Aham. Só que ele não decorava, ele tinha todo o elenco ali e o Orson Welles é o cara que não decorava as falas, então era muito difícil de filmar com ele. E daí Uhum. ele até se sentia mal de ter que chamar a atenção daquele cara ali que Imagina. ele admirava tanto, né? Aham, aham. Então é É, complicado. essas relações são bem complicadas mesmo. Na- n- vamos dizer assim, eu acho que o filme ali coloca bem nesse sentido é porque ela é uma atriz do cinema mudo, mas ela, aquela coisa da estrela, né, do star, né, essa coisa assim que vai além da próprio papel da atuação. Né? Sim, E isso é uma coisa que a própria indústria fomentou também durante muito sim, tempo e ainda sim. fomenta até É o hoje. Star System, né? Que teve. Exatamente. Então isso e fomenta até hoje, seja na música, né, seja no próprio cinema e tal. E isso, o que que isso tem a ver com a habilidade da própria pessoa, quer dizer, com a arte que realmente ela faz? Uma coisa é o nome dela de estrela lá na calçada da fama, outra coisa é o talento dela em si, é o que ela faz na arte, né, o conhecimento que ela tem da técnica da coisa, a sensibilidade que ela tem e tudo mais. Então, nesse caso, você vai encontrar uma, uma, uma espécie de paradoxo, assim, porque a pessoa fica sustentando, que é o que acontece com a personagem, ela fica sustentando um lugar de talento, Sim. porque ela associa justamente esse talento que ela tem a ser reconhecida, a ser estrela e tal, mas o trabalho, ele é a cada dia que você acorda. Então eu lembro do Paul Thomas Anderson falando, cada vez que eu começo a fazer um filme, para mim é como se eu nunca tivesse feito filme nenhum. Entendeu? E é o Paul Thomas Anderson, entendeu? Quer dizer assim, ele aí fala de uma coisa que é muito sincera. Então, essa relação entre narcisismo e humildade, vamos dizer assim, é algo muito profundo, é muito mais profundo do que a gente pensa no trabalho artístico, de uma certa maneira, E de certa forma, na vida como um todo, né? como um Como todo. hoje a vida Como um está todo. espetacularizada, isso acontece, você observa isso em todas as áreas. Né? Sim. A ideia que a pessoa tem dela mesma, né? Ou a ideia até que Uhum. as outras pessoas acabam construindo a respeito daquele indivíduo ali, e o que é de Uhum. fato, né? As habilidades que E o ele de que é fato de fato? tem, o que ele Exato. realmente sabe, né? É. E quando você falou essa coisa de autoria, que hoje em dia, né, a autoria no cinema estaria mais diluída, cara, uma vez eu li uma matéria numa revista de cinema falando assim, era uma espécie de comparação entre os diretores que seriam com a mão sem autoria, ou mão mais leve com relação à câmera, então, por exemplo, Sidney Lumet, sei lá, William Wyler, cujos movimentos de câmera não são tão radicais, Sim. eles, né, e os outros diretores que teriam mão pesada com a câmera, sabe, o Terrence Malick, o próprio Brian De Palma, diretores que usam a câmera dançando, bailando e tudo Uhum. mais. Eu nunca fiz essa separação na minha vida, sabe assim, olha que eu já assisto cinema há muitos anos, né, Sim. e eu sempre entendi que a autoria, é o seu jeito de filmar. Então, mesmo os caras que são considerados que têm mão leve, se você for perceber, e eu estou dando aula sobre isso e falando sobre isso nos meus cursos, você vê que tem características de câmera, de jeito Uhum. de posicionamento, de, de enquadramento, de certos movimentos do material fílmico mesmo, que é particular daquele diretor. Então, é que nem eu conversando contigo aqui. O meu movimento de corpo é propriamente meu. Isso já me identifica. Sim. Entendeu? Isso já é Então, personalidade. já é personalidade, exatamente. Então, na hora que você vai filmar, é uma visão que você está colocando ali, e uma visão de mundo, e visão no sentido de olhar da câmera mesmo. É do jeito que eu olho as coisas.
né? Então, sei lá, o Elia Kazan, ele tem umas aproximações que ele faz com os personagens, que é quase que em um carrinho, indo o tempo todo atrás do personagem. Ele tem a relação, a maneira como o próprio Kazan dirige os atores, quer dizer, como ele deixa os atores grandes, porque tem muita relação dramática na cena, né? O próprio Billy Wilder tem uma direção extremamente teatral, às vezes são planos longos, que não tem cortes, que ele deixa, ele ensaia e faz teatro mesmo, filmado, se você for ver o Se Meu Apartamento Falasse, o mesmo esse, né, o Crepúsculo dos Deuses. Então, e você vai me dizer que isso não é autoria? Claro que isso é autoria, isso é jeito de filmar. Você vai comparar o William Wyler com o Billy Wilder, tem coisas muito distintas assim, na maneira de abordar a temática, sabe? Então, eu acho que assim, a ideia que eu acho mais equivocada é você pensar no cinema de autor e no cinema de não autor, entendeu? Porque pensando no cinema de não autor, quem é que está por trás da câmera? Entendeu? Sim. Não é ninguém, entendeu? É um conjunto de pessoas, sabe? Então, eu acho isso mais complicado. Eu falava assim mais no sentido de que justamente esse olhar com personalidade está sumindo. Né? O que há hoje mesmo é o diretor, né? Inclusive existe até essa diferença entre diretor de cinema, que é só aquele cara que serve para administrar ali a logística da produção, e o cineasta, que é aquele cara que aplica o seu olhar. Né? Sim, então, sim. Hoje em dia, o autor está sumindo porque ele aceita a ideia de todo mundo, digamos assim. É o produtor que manda no filme. Sim. O filme é feito por causa das vendas, né? Pensando no que vai vender, no que ele pode, como que ele pode ser utilizado. Inclusive há várias versões, né? Existe a versão que sai para o streaming, existe a versão que sai para o cinema, existe a versão que sai para o celular, a versão que vai ser utilizada para fazer um jogo depois. No sentido assim, a autoria está sumindo porque não tem essa visão mesmo. Sim. Então, e esses traços não são mais tão identificáveis, né? Tão identificáveis. Talvez seja isso que o Woody Allen disse, né, numa última entrevista que ele deu, antes dele estrear esse filme lá, que ele vai falar sobre o Festival de San Sebastián, e que se passa, na verdade, né, no Festival de San Sebastián e tal. Eu acho que deve estrear o ano que vem. E aí o cara perguntou pra ele qual era a diferença entre filmar na década de 70 e filmar hoje, qual a diferença de lançar um filme na década de 70 e lançar hoje. E ele disse isso, ele fala, filmar é igual. Você vai pro set, você tem os problemas, você inventa as coisas na hora, você improvisa, mas lançar naquela época, lançava um filme, aí tinha junto comigo um filme do Brian De Palma, tinha um filme do Scorsese, tinha um filme, aí ele começou a citar vários diretores, e aí hoje ele falou, quando eu lanço um filme do Woody Allen, tem um filme do Homem-Aranha, tem um filme do Batman, tem um filme do Superman. Sim. Hoje é isso que acontece. E eu tô preparando aqui a lista, né? Todo ano eu faço a lista dos melhores filmes do ano. Legal. E de fato, assim, esse ano tá bem fraco, né? No passado, quando você começa a olhar, os bons filmes ainda são desses cineastas, né? Sim. O Woody Allen tá fazendo os bons filmes, o Clint tá fazendo os bons filmes. Sim. Então você não tem nenhum nome grande, assim, um autor que seja criativo mesmo. Falta criatividade, falta energia, falta histórias novas. Ontem um filme uma história muito, muito boa. Chamado Mr. Jones, né? Que é a história do cara que investigou o Holodomor ucraniano e o jornalista, né? Que foi lá na Ucrânia, viu tudo e publicou o artigo no New York Times. Né? Só que assim, a história é muito bonita, mas o filme é mal feito, sabe? Eu até recomendo por causa que é uma história que precisa ser conhecida, né? Sim. Mas formalmente ele é um filme muito óbvio, muito pobre. Então, nas mãos de um grande cineasta, o filme seria muito interessante. Exato, e eu tenho falado muito isso nos meus cursos também, assim, eu acredito muito na ideia de, eu não acredito muito em muitos críticos, às vezes eu vejo apostando nessa ideia, eu não tenho muito, talvez por eu fazer, né, teatro, cinema e música e tal, que é essa ideia, assim, de o artista acertar e o artista errar, sabe, assim, do tipo assim, não, agora ele acertou, não, agora ele errou. Se o artista tem consistência, desde o primeiro trabalho ele vai acertar em algum ponto, sabe, assim, é óbvio que vão ter obras mais consistentes, sim, dentro da própria carreira do artista, sim, mas esses dias eu estava dando uma aula sobre Quando Fala o Coração, do Alfred Hitchcock, né, Spellbound, e como tem coisas incríveis de planos ali que a gente vai ver lá no Corpo que Cai, que a gente vai ver no Psicose, que a gente vai ver nos filmes mais famosos, mas já estavam ali, e como já tem coisas lá no The Lodger, lá no filme mudo dele, que são planos que a gente vai ver lá no Homem que Sabia Demais, no próprio Corpo que Cai também. Então você vai ter uma permanência, se o cara tem consistência no estilo dele, ele vai ter uma permanência em insistir. Eu acho que o Truffaut falou isso, inclusive, né? Eu tenho a sensação que você sempre faz o mesmo filme, quando ele falou do Hitchcock, né? Na entrevista que ele fez com o Hitchcock. E eu acho que, no fundo, o Truffaut está falando é sobre estilo, é sobre visão de mundo, né? Da forma, né? Então, os diretores que
perseguem o seu próprio estilo, quer dizer, perseguem aqueles poucos pontos de escolha e vão cavucando e vão insistindo naquilo e criam, né, uma consistência, e óbvio que isso vira uma assinatura, por isso que eu digo que eu acho que primeiro vem essa consistência, vem esse olhar de mundo, depois vem uma coisa chamada assinatura, né? A pessoa, não, essa é a assinatura do Scorsese, parece um filme do Scorsese, né? Mas no fundo é o jeito que um cara fala, quer dizer, é o vocabulário dele. Quando você cria uma forma, você está criando um vocabulário, você está criando um jeito de falar, né? Então, eu geralmente vou pelo diretor, porque eu sei que mesmo assim, em algum filme que seja menor, do começo da carreira, ou mesmo que não seja do começo da carreira, mais recente, em que os críticos falam, não é mais como era antigamente, tem sempre cenas bem feitas, cenas bonitas, visões surpreendentes, né? Esses dias eu assisti o último filme do Coppola, que era o Twixt, se não me engano, que ele fez, né? Eu acabei não vendo esse aí, até por causa das críticas negativas, sei lá. Então, meu Deus, o que eu li de crítica negativa desse filme foi incrível, assim, mas eu não né? vi esse filme ainda. Aí eu falei, não, eu vou assistir, eu tenho toda a obra dele aqui, eu tô estudando, né, tô vendo e tal. Cara, tem coisas incríveis no filme, aliás, porque tem umas homenagens ao Edgar Allan Poe no próprio filme, que eu sou muito fã e tal. Então, todo aquele universo que ele fez no Drácula, com aqueles efeitos meio, né, que não são efeitos especiais digitais, mas são manufaturados, assim, e tal. Tem coisas lindas, tem cenas muito bonitas, assim, sabe? E então, assim, cara, você não vai, alguma coisa você vai ganhar, principalmente se você reconhece, você sabe entender a consistência da forma do diretor, sabe? Sim, o Wilder é um dos grandes autores, né? Sim. Então, tanto o Crepúsculo dos Deuses é o seu filme mais conhecido, mas ele tem, a gente pode encontrar essa consistência aí em várias obras. Né? Todas as Você sabe que você não vai assistir um filme ruim. Isso, exatamente. Testemunho de Acusação, a gente falou também sobre o Se Meu Apartamento Falasse também, né, que é um outro filme. E tem o tempo todo uma relação assim, ó, de características, por isso eu volto a falar de forma, porque eu enquadro dentro da forma, não é somente o jeito de posicionar a câmera, vamos dizer assim, ou a fotografia, mas a forma também você enquadra visão de mundo também. Sim. Porque o que significa isso? Que significa que assim, ele está olhando de determinada maneira, como você falou, é cínico. Por que é cínico? Quer dizer, como é que ele coloca esse cinismo? Está no texto? É numa fala? Às vezes é numa ação da atriz. E às vezes aquela ação da atriz foi pedida pelo diretor, né? Foi indicada pelo diretor, não propriamente está no roteiro. Entendeu? Então, assim, como uma aluna minha me perguntou, que ela era da música, né? E ela falou, Jefferson, quando você vai tocar uma música, tem a partitura ali, né? Mas aí, quando você tem um texto, como é que é o papel do diretor? Por que não está escrito ali no texto de teatro as indicações, ele abre a porta, né? Que seriam as rubricas, né? No cinema a mesma coisa, às vezes, né? Eu falei, mas abre a porta, existem milhões de maneiras de se abrir uma porta para mostrar o teu estado de alma, né? Então, de repente, a ação é abrir uma porta, mas de repente o que acabou de acontecer, um assassinato, e a pessoa saiu correndo quando viu o corpo no chão, então ela vai abrir aquela porta de um outro jeito completamente distinto, entendeu? Não, e isso é cinema, né? Exato. Você conseguir mostrar essas variações das ações. Exato. Porque quando você pega um filme, por exemplo, Vingadores, né? A centralidade do filme está simplesmente no enredo, né? Mais importante que o enredo, e daí você tem, assim, em um minuto você tem 300 cortes, né? Não sei se isso é possível, mas para não tirar a atenção da pessoa, a pessoa ficar assim, deslumbrada mesmo, né? Sim. Ficar, assim, um público que está acostumado a ver histórias de 15 segundos no Instagram, está hipersensibilizado, digamos assim, né? Então, ele não vai ter sensibilidade para acompanhar um plano mais longo e tal. E daí você sabe disso já, e você cria um filme que é só para manter a atenção dele, mas é isso que as pessoas não entendem. Quando o Scorsese diz, os filmes da Marvel não são cinema, porque não tem essa atenção para as diferentes, como pode dizer assim, diferentes nuances do corpo mesmo, do corpo humano, quando a gente fala condição humana, não é só uma questão abstrata, é uma questão da materialidade do corpo dentro do espaço, né? E isso no cinema a gente chama de mise-en-scène, né? Conceito que emprestado do teatro, que é o modo como você filma esses corpos ali dentro de espaços específicos. Acho que o Wilder tem essa noção muito aguçada,
Porque os espaços, eles são fundamentais, né, nos filmes. Exato, a gente vê a mansão ali, né? A mansão onde está a Norma Desmond, que você vê tem várias, aliás, uma boa parte do filme se passa ali dentro da mansão, e a maneira como ele filma aquilo, né? Sem perder o eixo também, né? Sem a gente saber onde a gente está o tempo todo bem localizado dentro da Sim, mansão, né? Quer dizer, aquela história do eixo, que é muito comum no cinema, né? Então, nesse sentido, você vê que tem uma teatralidade muito forte, por isso que eu volto a falar do teatro, porque eu acho que a influência do teatro nesses diretores aí, Billy Wilder, o próprio Elia Kazan, o próprio William Wyler, o próprio Hitchcock, né? O Hitchcock dizia isso, né? Vocês não têm o que filmar, procure uma boa peça de teatro, você vai ter um bom material fílmico ali, né? E hoje em dia também é uma crítica que eu faço aos diretores de cinema hoje. Poucos diretores conhecem de teatro, sabe? Inclusive vão ao teatro, vão conhecer os atores, as atrizes da sua cidade, sabe? Nos palcos e tal. E eu também digo isso por vivência própria. Eu conheço várias pessoas do cinema que eu nunca vi no teatro aqui, nos espetáculos aqui em Florianópolis, né? Que eu estive em cartaz e tal, e mesmo espetáculos de colegas, né? Eu não vejo o pessoal do cinema lá. Então, e aí depois eles querem entender de atuação, eles querem entender de interpretação, eles querem conhecer os atores. Sabe? Então, esses caras conheciam muito bem de dramaturgia teatral mesmo, né? E se você for ver aquela história dos créditos, que se você for ver nos filmes antigos, está escrito lá The Players, no lugar de atores, como é hoje, não, o elenco, era The Players para os jogadores, que era como era no teatro. No teatro são jogadores, são os players, né, que a gente fala. São os jogadores, eles jogam entre si, né? E na cena a gente fala, jogar é uma atitude do teatro, é um termo que vem do teatro, né? Então, esses caras conheciam muito bem de mise-en-scène, de como trabalhar com os atores dentro de um espaço, né? Ao mesmo tempo conhecer bem de câmera, de olhar, né? E uma outra coisa que eu queria apontar, que em relação a isso que você estava falando, cara, que assim, eu tinha muita vontade de falar um dia sobre isso, fazer um vídeo sobre isso, que é fazer a teoria da chatice, sabe assim? Tentar desenvolver uma teoria da chatice. O que as pessoas consideram chato? O que é chato? sim, Sabe? ótimo. O que é essa ideia de chato? Porque, assim, como você falou, a gente vive num mundo tão cheio de botões, tão acelerado, com vídeos tão curtos, com coisas tão imediatas, que é inevitável que a gente se torne, né, quimicamente mais acelerados. Impaciente, né? Impacientes, exatamente. E aí essas pessoas começam a julgar a vida por causa dessa impaciência delas mesmas. Então elas começam a olhar as coisas e falando, não, isso é muito chato. Quer dizer, o cara, você vai ver a obra artística. Primeiro que o cara, óbvio, no cinema é aquela coisa que você leva 3 anos para fazer um filme e o cara em 2 horas ele usufrui daquilo, né? Quer dizer, olha a disparidade entre uma coisa e outra. Mas assim, você nunca cogitou, eu pergunto para esse cara, né, que acha tudo chato, você nunca cogitou a possibilidade que você que tá chato, quer dizer, que é você que não sabe ler as coisas de fato, né? Quer dizer, você que está tentando imprimir nas coisas que você vê a sua velocidade das coisas, né? Perfeito, Então, né? isso é uma discussão muito profunda, assim, porque é óbvio, existem filmes que se aproveitam disso, ou cineastas, né, autores, artistas, que eu sei disso que no teatro é igual também, que se aproveitam disso, O né? cinema, na verdade, contribuiu para isso, né? Isso, quer dizer, ou é aquela coisa assim, extremamente como você citou, a coisa dos Vingadores, quer dizer, é ação, é uma espécie de quase de populismo cinematográfico, assim, é um entretenimento puro e simples para você não perder o pique das coisas, ou é o hermetismo, que vem às vezes até da universidade, Sim. muito da universidade. No né? Brasil Dizer, a gente sofre bastante disso, né? Super, aquela experimentalismo, assim, que é óbvio, que aí a pessoa fala assim, não, isso é muito chato, e você olha para lá e fala, eu acho que você tem razão, entendeu? Que é chato mesmo. Por quê? Porque ali tem, então, esse lugar do meio, que é comunicar, que não há como negar que esses filmes mais rápidos, botando entre aspas, né, rápidos comunicam, e esse filme mais hermético está querendo, de uma certa maneira, ter em busca, que é explorar coisas diferenciadas. Caramba, mas será que não dá para fazer um lugar no meio, que é, sei lá, o Scorsese é um cara que eu já vi dando entrevista falando sobre isso, assim, a importância da comunicação. Eu quero comunicar desde a pessoa que nunca foi ao cinema até aquele cara que é super entendido de cinema. Né? E o artista tem que fazer isso. Então você não precisa ter uma bula para ver o filme, que é o caso desses experimentais, entendeu? E também você não precisa apostar no outro lado, quer dizer assim, não, vamos fazer uma coisa super escrachada, como às vezes acontece muito nas produções no Brasil de comédia, por exemplo. Sim, acontece isso de você subestimar o público. Isso, você subestima, exatamente, Ou você fica você subestimando. subestima, nos dois sentidos, você subestima achando que tudo tem que ser óbvio, que ele não tem Isso. capacidade de. Então, por exemplo, um roteirista como Wilder, né? Uhum. Piadas inteligentíssimas.
Ele não está exato. subestimando o público, ele coloca, ó, Uhum, ele confia na capacidade do público entender aquilo. Ou você subestima de outra maneira, né? Achando que o uhum, tempo dele não vale nada. E daí você uhum, cria aquela obra que não quer dizer nada mesmo. Que você só isso, escreveu ali em uma semana porque você precisava entregar naquele edital e tal. É, isso, aqui no Brasil, o povo de cinema, né, só vive falando de editais, né? Pelo menos era assim, isso. agora não sei como que é Aham. mais, né? Não, Mas continua também. De não tem teatro também. essa questão assim de estudar mesmo, né? De falar Aham, sobre as obras, de buscar sim. referências, né? Geralmente quando você É. procura saber da produção dos filmes desses cineastas ainda que são muito Uhum. bons, como o Allen, o Clint e tal, eles têm muitas referências. Então, eles pegam assim, o ator entra na produção e fala, ó, você vai assistir aqui esses 10 filmes para você compor essa cena, às vezes, né? Uhum. Então, Uhum. é uma questão de estudo mesmo, de conhecer a arte que você está praticando, né? Claro, não, e é engraçado porque essas obras herméticas, elas acabam fazendo com que o próprio público se sinta burro, então o público fala assim, não, Sim, poxa, o cara é um gênio, é porque eu que não estou entendendo a coisa, né, aí eu lembro daquela frase do Winston Churchill lá, né, que assim, todo gênio é incompreendido, mas nem todo incompreendido é um gênio, entendeu? perfeito. Uhum. Então tem isso, sabe? Há uma espécie né, de, de aproveitamento de ambas as partes, às vezes, né? Do ponto de vista do artista, que às vezes ele se aproveita disso e cria esse discurso que acaba ficando só para os seus pares, assim, Sim. e não sai da sua bolha, né? Ao mesmo tempo, existe aquele outro artista que fala assim, não, isso é um absurdo, nós temos que falar para o povão e tal, e aí acha assim, e aí já considera povão nesse sentido, não, são pessoas que não Sim. entendem muito, então eu não posso dificultar muito a coisa. Né? E eu já tive experiências minhas com espetáculos, desde a adaptação de Edgar Allan Poe, até o próprio conto do Horácio Quiroga, que eu já adaptei para o teatro também e tal, e de ter respostas, assim, né, de pessoas que foram no teatro pela primeira vez, por exemplo, e com leituras incríveis sobre o espetáculo. Geralmente a Sim, gente sim. faz debate, né, a gente conversa com o público após o espetáculo, assim, então isso realmente não dá para fazer, sabe, assim, você tem que apostar na comunicação e apostar na construção de um signo que possa abrir essa discussão com as pessoas e deixá-las também fruir, né, aproveitar o que elas quiserem. Né? Existe também, assim, no caso do David Lynch, que né, a gente citou, o Lynch tem, os seus filmes são bastante ambíguos, né? Porém, a construção deles é clara, né? A construção das cenas, existe ali uma unidade dramática, que é a cena. Né? Pode não haver, no caso do Império dos Sonhos, por exemplo, né? Que é assim, uma Uhum, coisa completamente onírica. Pode uhum, não haver assim, tão perceptível um fio que conecta tudo que está acontecendo, porém você consegue nos pedaços, nas unidades, você consegue identificar qual que é o conflito ali, qual que é a ideia, ou às vezes é uma questão puramente visual, porque ele é um artista plástico, né? Então ele quer criar um interesse visual. E daí, exatamente. nesse caso se você pensar na ideia da consistência, você vai perceber que ele tem essa consistência desde o início da carreira. Uhum, uhum. E você vai contrabalançar com seus trabalhos mais simples, digamos assim, como o História Uhum, Real, o Homem-Elefante, você vai perceber que ele também domina uhum. a narrativa. Né? Então, Exatamente, é uma espécie de provocação, não está subestimando o público. Né? exatamente. É uma Ele coerência está. interna também, né, Leandro? Uma E coerência interna, né? no caso dele é permitido, né? Isso, então, eu acho que é isso. Mesmo por mais louco que seja o filme do Lynch, como as pessoas falam, assim, eu não entendo, né? Existe uma coerência interna de construção. É porque você vai estudar, você vai, né? Inclusive quem estuda os próprios símbolos também que ele coloca lá, inclusive vai entender muito mais coisas até. Né? Então, ele tem toda uma relação lá com a meditação, né, com a Sim. simbologia, um monte de coisas A e questão tal. do inconsciente, né? Isso, a questão do inconsciente, enfim, ele tem várias questões que se você fosse aprofundar nesses assuntos e for atrás, você vai ver que ele coloca nos filmes lá. Mas independente disso, dá para ver do ponto de vista da forma que existe uma coerência interna na construção, né? E aí você começa a fazer a comparação entre esse cineasta e outros cineastas que também têm consistência, como o Wilder, o William Wyler, o Elia Kazan, como eu citei, né? O próprio Kurosawa, o próprio Clint Eastwood. Aí você começa a ver quando você começa a comparar eles com eles mesmos, vamos dizer assim, né, o Clint Sim. com o próprio Clint, né, o próprio filme dele, o que ele estava buscando e tal, você vai encontrar coerência na forma, você vai encontrar potência na forma também, é, e aí você começa a entender um pouco que a história, talvez um pouco daquilo que falava o Tarkovsky lá naquele livro do Esculpir o Tempo, sabe, que é a Sim. história do cinema poético, não é cinema de gênero,
sabe? Quer dizer, cinema poético, quer dizer, você faz uma obra de arte que transita por vários lugares. O Wilder faz isso muito bem. Às vezes tem uma cena dramática, no próprio Crepúsculo dos Deuses tem muito isso, né? Uma cena dramática, e daqui a pouco você tem uma cena que é um pouco mais cômica, você tem uma cena que é mais forte, que é mais quase de terror, assim. E se você for querer fazer esse desenho de gênero no filme, vamos dizer assim, mas não há uma necessidade, porque é um filme, é uma obra artística, uma obra poética, no fundo, né? Mas óbvio que aí tem a questão da indústria, o dinheiro vai trazendo essa coisa do gênero para poder né, engalfinhar as pessoas, então você entra lá no catálogo da Netflix, está lá, filmes de aventura, filmes de drama, né, então, óbvio que tem uma outra coisa a mais que abarca, né, mas no teatro já é mais difícil, óbvio que, embora uma vez eu apresentei um espetáculo e um jornal da cidade aqui colocou que meu espetáculo era gênero aventura, eu fiquei tentando entender o que seria um espetáculo de teatro gênero aventura, mas assim, tá tão imbricado, né, tá tão dentro das pessoas essa coisa de gênero, que é mesmo um espetáculo de teatro, o sujeito vai lá e escreve isso, sabe assim? Então, eu acho que é uma coisa da gente pensar, o próprio James Gray, por exemplo, que tem uma obra maravilhosa, assim, como dramaturgia, como escrita cinematográfica mesmo, né, e consistência na dramaturgia. Cara, eu acho que tem muito a ver essa coisa do diretor conhecer dramaturgia, sabe, diretor de cinema, porque eu lembro de uma vez, tem um extra da rede social, no filme do David Fincher, ele conversando com o roteirista, que agora eu não me lembro do nome do roteirista. É o Aaron Sorkin, né? E o Sorkin, uma conversa dos dois, cara, sobre o roteiro, que pra mim, assim, eu falei, meu Deus, cara, uma aula a conversa dos dois, sobre os personagens, sobre o que cada um faria ali, né, os temperamentos dos personagens, com os rapazes, com os dois meninos ali lendo os textos, né, os dois personagens principais ali, e lendo o texto, enquanto eles estavam lendo, eles discutindo, falei, nossa, esse é um artista, aí tá a consistência da coisa, entendeu? Quer dizer, antes mesmo de botar na película, já existe uma maturação do que vai ser falado, sabe? E você citou dois cineastas que são mesmo dessa escola que começa aí com os autores lá da Hollywood clássica, né, como Wilde e tal, que são esses que ainda nos quais você consegue encontrar resquícios dessa consistência, dessa coerência dentro da própria obra, né, que é o James Gray e o Fincher, né? Eu colocaria o Simon Cohen ainda também junto. Sim, os Coen, o Michael Mann, né? Isso. Nós temos, mas mesmo assim, esses cineastas estão, tirando o Gray, que é um pouco mais novo, eles já são assim das gerações mais superiores. Então... Da minha geração. Não, acho que não, eles são mais Então, por isso que eu acho que é muito interessante a gente trazer essa discussão. The Wilder, eu fiz com o Miguel uma série em julho, a gente fez de 21 cineastas, né? Legal. Comentamos a obra de cada um deles. Sim. Mas é muito importante, assim, você trouxe muitas reflexões interessantes, assim, acho que as pessoas vão ir atrás aí do Crepúsculo dos Deuses, né? Boa parte do seu público, do meu, já conhece, tal, com certeza, sim, mas muita gente vai ver a gente aqui que não assistiu o filme ainda. Claro. Eu acho que o nosso bate-papo, se contribuir para que a pessoa vá, né, ter a experiência da obra de arte por si mesmo, já está valendo, né? E vão assistir, vão atrás da obra do próprio Billy Wilder, assim, né? O Crepúsculo é o mais conhecido, mas ele tem outros filmes incríveis, assim, mas eu acho que o Crepúsculo é uma boa entrada na filmografia dele, porque você vai ver todos os elementos dele no ápice, assim, nesse sentido, né, da forma dele, né, a maneira de ele filmar, a maneira como ele extrai a coisa da atuação muito bem, a maneira como ele coloca o próprio cenário como elemento integrante, né, da dramaturgia, o texto, exatamente, o próprio texto, as próprias... Super. Triste também, né? Triste, tem uma espécie de melancolia, por isso é uma coisa muito da visão de mundo dele, assim, né? E ao mesmo tempo toda a referência que ele vai falar da própria indústria, as críticas que ele faz da própria indústria cinematográfica, o próprio cinema em si, né? Fora o fato ainda de ter todo aquele a fotografia e o aspecto noir, né? Do cinema noir, né? Que é um aspecto muito particular, assim, com relação ao visual, né? É uma conversa, né? Conseguir integrar os elementos que estavam ali na moda, digamos assim. Sim. Com essa visão. E eu acho que o artista tem que fazer isso, tem que se adaptar, né? À sua circunstância ali cultural. Isso. E conseguindo imprimir a sua personalidade. É algo muito difícil, é uma tarefa muito difícil, mas... E eu acho que, complementando, imprimir sua personalidade, não esquecendo que no seu ombro, na hora que você está dirigindo, escrevendo, tem todos os diretores e todos os atores, todo mundo que já fez aquilo, quer dizer, tem toda uma tradição ali, que você tem que olhar mesmo e aprender com eles, sabe? E isso eu sempre valorizo muito, assim, a questão é você ver qual é a sua contribuição,
né? Aquela história que uma vez o Gustavo Corsão escreveu num livro dele, lá, acho que é no Desconcerto do Mundo, se não me engano, que ele falou isso, assim, que assim, ninguém vai compor uma fuga de Bach melhor do que Bach, não existe essa evolução, ele vai compor uma peça na forma fuga que vai contribuir na história da música, porque isso já existem as fugas de Bach, não é que nem uma ponte, né? Hoje, pela tecnologia, se constroem pontes melhores do que no passado, mas em arte não, você vai contribuir para a história da arte, né? Então, não há como você deixar de lado. O próprio Fincher é um cara que, né, David Fincher presta muita atenção na questão da tradição, assim, nas pessoas que já... Os irmãos Coen também, estava assistindo recentemente alguns filmes deles. É incrível como eles fazem citações, como eles conhecem do cinema antigo, sabe? Fazem homenagens e, ao mesmo tempo, bebem nas formas e contam as histórias deles do jeito deles. Eles fizeram um filme sobre Hollywood clássica, né? Que é muito bom, né? O Rei Caesar, né? Exato, exatamente. O próprio Barton Fink também fala um pouco sobre isso também, que é a história do escritor, né, que da década de 40, e você vê que eles têm um entendimento, mas é que tá, eles não é só a questão de fazer uma homenagem, não é só uma questão estética do visual, da fotografia, não, eles complementam, quer dizer, eles colocam uma contribuição a mais, que é o jeito deles de ver o mundo, quer dizer, eles não se apartem disso, né, eles não se colocam de lado, eles se colocam presentes, mas entendendo o seguinte, tem toda uma tradição de pessoas que já fizeram isso e é nisso que a gente vai beber. E mesmo que você não consiga dar uma boa obra de arte, nesse caso aí tem a ideia da intenção. Sim. Você sabe de onde você está partindo, você sabe qual que é o teu objetivo, né? Exatamente. Eu acho que falta um pouco isso. Principalmente no cinema brasileiro. Você tem aquele cinema extremamente comercial da Globo, assim, né? E do outro lado você tem esses filmes que são muito alternativos mesmo, que não dialogam quase de maneira alguma com o público. E você não tem um ponto de equilíbrio. É lógico que aqui não tem uma indústria, tem vários outros problemas, mas eu vejo que é essa dualidade no nosso cinema. Né? Claro, e olha que legal, na nossa conversa aqui a gente volta àquele ponto do começo, porque no fundo isso também é um problema de vaidade, do ponto de vista da concepção, entendeu? Quer dizer, não, agora eu vou fazer uma coisa, agora que eu não quero fazer mais filmes como, não quero prestar atenção nessas coisas, porque tudo isso é muito batido, eu quero fazer uma coisa hoje, do homem contemporâneo e tal, você fala, como é que é? Como assim? Né? Já tem muita coisa para você ver e pesquisar, né? Então você não está criando do nada, do zero, né? Criando a roda. Então, novamente, e aí, no caso, não é do ponto de vista da atuação, né? Do ponto de vista da direção, de quem concebe a coisa, né? Que também precisa ter uma certa humildade, de uma certa maneira. Ele vai te ajudar, no fundo te ajuda, né? Então, se fosse para sintetizar, meu cara, aí, por que as pessoas devem assistir ao Crepúsculo dos Deuses? Eu acho que, em primeiro lugar, para entender, pensando nessa camada mais profunda, né, que a gente comentou, essa relação dessa criação da própria imagem do seu eu perante os outros, assim, o que você cria, né, e o que você acredita e o que é de você, o que é você de verdade, né? Então, isso já é um bom ponto muito profundo para se pensar ao assistir o filme, né? Fora isso, tem vários elementos da própria obra do Billy Wilder que estão muito condensados ali, que é a própria atuação, que é a mise-en-scène dele, que é muito bonita, então, assim, vale a pena, eu sempre gosto de chamar a atenção para isso, assim, né? O cinema não é só duas pessoas conversando, é tudo que está na tela, né? O que está atrás, a fotografia, o posicionamento da câmera, tudo isso, e sem precisar fazer uma análise racional disso enquanto você está vendo o filme, que também não é isso, entendeu? Não é você está vendo o filme falando, nossa, olha só o enquadramento, olha a cabeça dele, tá tudo lá. É meio chato daí, no caso. Muito chato. Fazer isso é muito chato, porque no fundo, o que tem que ser? A obra tem que ser uma sensação inteira, completa. Depois, se você ter visto, você quer estudar, você quer, ok, mas de maneira, ainda mais nós que somos do meio artístico, queremos estudar isso, né? Mas quem não quer estudar e quer apreciar, realmente tem que se deixar abrir o coração e se deixar vir completa a coisa, né? E quando vem completa com consistência, que é como o caso dessa obra do Crepúsculo dos Deuses, eu tenho certeza que vai tocar em vários lugares, em vários jeitos, né? Tanto você admirar a atuação da Clara Swanson, que é maravilhosa, com aqueles gestos grandes, o olhar grande, né? Mostrando bem a atriz do cinema mudo, assim como a questão da direção do ponto de vista estético, assim, dos planos, a casa onde ela mora, né? É tudo muito bem filmado, assim, e a relação dramática da dramaturgia, né? Quer dizer, a maneira, do ponto de vista, à medida que vai avançando, os fatos que vão acontecendo, né? Como a coisa é bem conduzida, né? Maravilha, né? Foi um bate-papo muito bom, né? A gente acaba falando de outras coisas também, mas sim, acredito que sempre que você vai abordar uma grande obra de arte é natural, né? Sim, uma boa obra de arte nunca fala dela mesma, ela fala de muito mais coisas. Por isso ela é uma boa obra. Exatamente.
E eu queria agradecer a tua presença aqui, foi muito legal aí, e faremos outros, né? Se Com certeza. tá convidado novamente aí. Ótimo, com certeza. Obrigadão pelo convite. A hora que quiser, é só me chamar que eu venho. Maravilha. Obrigado a todos que assistiram, né? E até a próxima.